Seu tom é de incredulidade e seu palpite é de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. A pergunta do diabo vem num tom sarcástico, com o propósito de ridicularizar a palavra de Deus. Ele tentou Eva com uma pergunta sutil: é assim que Deus disse? A dúvida foi a janela por onde entrou a incredulidade. E com essa pergunta, o inimigo abriu a possibilidade de Deus não ser digno de confiança. A pergunta foi um ataque frontal à fidelidade da palavra de Deus, e isso nos ensina que sempre que os homens colocam em dúvida a integridade das Escrituras, estão seguindo as pegadas do próprio maligno. A serpente perguntou a Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Deus havia dito: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja, o diabo ampliou a única proibição e reduziu as extensas permissões. Ele colocou um não onde Deus havia dado um sim, intervendo a palavra de Deus e transformando a bondade generosa de Deus em limitação cruel. Em terceiro lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram a boca para torcer a palavra de Deus. Eva, além de abrir sua agenda para com a serpente e sua mente para hospedar dúvidas acerca da palavra de Deus, também abriu a boca para torcer a palavra. Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva deixou de fora a palavra livremente e acrescentou: nem tocareis nele, ou seja, ela não mencionou que Deus lhe deu essa ordem. Eva falou de Deus Elohim, não do Senhor Deus Javé Elohim, o Senhor Deus da aliança. Por fim ela disse: para que não morrais, uma possibilidade, em vez de certamente morrerás, um fato. Assim ela subtraiu elementos da palavra de Deus, acrescentou coisas à palavra e assim mudou a palavra de Deus. Fica aqui, para mim, muito claro que Eva gradualmente cede às negações e meias-verdades da serpente, depreciando seus privilégios, fazendo acréscimo à proibição e minimizando a ameaça. Eva simplesmente acrescentou o que Deus não havia dito e amenizou a sentença que Deus tinha dado, isto é, ela torceu a palavra de Deus, colocando na boca de Deus o que ele não havia falado. Assentar-se aos pés do diabo para aprender a palavra de Deus é matricular-se na escola do engano. É ter o pai da mentira como professor. Meu Deus. A Bíblia é enfática em nos alertar que não podemos tirar nem acrescentar nada do que está escrito, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e só a Escritura tem o selo da inspiração. O inimigo usa a Bíblia para tentar, e aqueles que caem nas suas armadilhas a tornam mais suave ou mais severa do que de fato ela é. Bem, em quarto lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seus ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus. A serpente disse a Eva: é certo que não morrereis. Veja que agora é a verdade de Deus contra a verdade da serpente, sendo que aquela está baseada em um mandamento que delimita e protege o ser humano. A verdade da serpente está ligada a uma promessa, a promessa da ausência de limites.
O diabo que começou o diálogo com Eva, tão cauteloso, agora põe as unhas de fora e nega frontalmente a palavra de Deus, chamando Deus de mentiroso e atacando o caráter divino ao dizer que Deus não é íntegro e nem sua palavra confiável. Em quinto lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seus olhos para ver o pecado como algo agradável. Eva estava no lugar errado com a pessoa errada. O inimigo tornou o pecado encantador aos olhos de Eva. E ela viu, desejou e comeu o fruto proibido na ânsia de encontrar o que a serpente lhe havia prometido e que Deus lhe negara. A fome física, o apetite estético e a capacidade de sabedoria e poder seduziram Eva, que não percebeu que o diabo é um mentiroso e que o pecado é uma fraude. Os luxuriantes jardins do outro lado do muro eram desertos causticantes e as fontes cristalinas que o diabo havia prometido eram poços cheios de podridão. A vida cheia de encantos que ele anunciou era a morte eterna. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são as iscas apetitosas que escondem o anzol da morte. A frase tornou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Revela que o ato tão simples trouxe um resultado imensamente penoso. Adão foi conduzido, como foi a mulher, em vez de conduzir. Ele decide obedecer a sua esposa, não a Deus. Imagine que o homem estava do lado de sua mulher, observando tudo com atenção e em silêncio. Quando a mulher agora lhe estende a mão com o fruto, ele também pega e come. O texto não relata qualquer luta íntima, no caso do homem, ou seja, ele concorda muito mais rapidamente com o ato do que a mulher. Também não há palavra alguma de que a mulher tenha seduzido o homem, ou seja, ele simplesmente participa e por isso também precisa assumir total e completa responsabilidade. Em sexto lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seu coração para hospedar sentimentos de ingratidão, insatisfação e megalomania. A serpente conseguiu plantar no coração de Eva a erva daninha da ingratidão e o espinheiro da insatisfação. Ela que havia sido criada à imagem e semelhança de Deus, Eva, e colocada num lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, sentiu-se infeliz e insatisfeita a ponto de querer ser igual a Deus. Que atitude oposto teve Cristo, não é? Ele, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu a condição de homem. Sendo homem perfeito, tornou-se servo, sofreu a infamante morte da cruz. Já Eva quis ser igual ao Criador. A megalomania tomou o lugar da gratidão, a verdade de Deus foi substituída pela dúvida e a palavra de Deus foi abandonada e o sugestionamento do diabo foi acolhido. Essa é a história da maior tragédia da humanidade. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Muito em breve nós estaremos dando continuidade nos demais versículos aqui deste livro tão intrigante, desse livro tão interessante que é o livro de Gênesis. Amém? Deus abençoe sua vida.